Eu lembro a gente fez uma vez uma live com o César lá no escritório antigo, aí, uns 2 anos Verdade, nossa, tem atrás. 2 anos. E Mais, né? aí eu lembro que o César contou uma história engraçada, né? Que é assim, é, lá na região de Londrina, Paraná, ele ia conversar com os empresários da região para ver se o pessoal queria investir, né, nos fundos, né? E o pessoal falava assim, não, esse negócio de bolsa é muito arriscado, né? E, e aí, geralmente, esses empresários tinham um negócio ou dois negócios, né? Ou seja, todo o patrimônio da pessoa estava concentrado naquele único negócio, enquanto ao comprar ações na bolsa, né, uma holding de negócios, né, você comprar uma carteira de ações na bolsa, é equivalente a você ter uma holding de negócios. E aí sim, né, você tem uma diversificação legal, né? O César falou, a gente gosta de ter uma carteira que tem um pouco, né, voltada para o mercado local, a gente tem uma parte do setor bancário, a gente tem um pouco de commodities e tal, né? Como é que você equilibra hoje a carteira de vocês, né? Como é que está essa filosofia por detrás hoje da alocação da carteira de vocês? É, bom, vamos lá. Até essa questão do empresário, né? Muitas vezes o negócio dele é pior do que aquele negócio que eu tenho na bolsa, né? E eu Exatamente, tenho né? vários, e eu tenho a liquidez de muitas vezes estar mudando de ideia, né? Então a gente tem que entender um pouquinho como está o setor e onde estão as oportunidades, mas a gente está no Brasil, as coisas mudam meio que rápidas, né? E até nesse ano, né, no ano passado, a gente procurou ter uma carteira um pouco mais diversificada do que o normal. Lembrando que a gente está num mundo meio doido, né? Questão de pandemia, segunda onda, terceira onda, agora a guerra, questão de fluxo de estrangeiro, né? Entrando no Brasil pesado, pessoa física, institucional saindo. Então, você ter um portfólio, se eu tivesse um portfólio muito concentrado no mercado interno, por exemplo, eu estaria sofrendo muito mais. Como eu tenho um portfólio adequadamente diversificado, tem feito eu, assim, ter um resultado, assim, pelo menos relativo, né? A gente não está feliz com o nosso resultado, mas melhor do que a maioria dos fundos, né? Mas a gente tem uma posição importante hoje em questão de commodities, deve ser em torno de uns 20% da carteira. A gente, assim, não gosta historicamente muito de commodities pela dificuldade de projetar. Para um analista que gosta de fazer conta, tentar projetar um negócio que poucas pessoas, assim, acho que conseguem, eu acho que Acho ninguém, né? que tem dificuldade, Mas cara. é um dos problemas do mundo essa inflação alta. Então, nada melhor de você combater isso dentro de um portfólio sendo sócio dessas empresas. Então, a gente tem quase 9, 10% em petróleo, metade em Petrobras, metade nas privadas ali, que acaba sendo ali PetroRio e PetroRecôncavo. Então, nós estamos achando ótimo o cenário atual. Essas empresas estão negociando, né? Petrobras é um múltiplo EV/EBITDA de 2,5, 3 vezes. Deve pagar um dividend yield de 20, 30%, dependendo do que a empresa decida fazer. Temos uma posição em Vale também, que está num momento assim também maravilhoso, assim, o preço do minério ali nas alturas. Lógico que a gente está talvez no meio da festa, assim, é difícil precisar, né, que estamos do meio para o final, enfim, mas cada momento que a gente aproveita dessa festa está sendo muito bom, porque a empresa está gerando muito caixa assim, nesse período, né? Tem um outro problema que está na mesa aí, questão do aumento da taxa de juros, então a gente tem uma posição importante em bancos, né? Bradesco, Banco do Brasil, a gente pode falar um pouquinho mais lá na frente. Mas acaba que, acho que nos últimos 8 ciclos de aumento de taxa de juros, os bancos foram bem no relativo em 7, se eu não me engano. Montamos uma posição importante em seguradoras, que era a Sul América, daí seu deal com a Redditor a gente acabou vendendo, porque achou caro ficar esperando posicionado aí na Redditor por tabela. E Porto Seguro, que não achei que ia comprar uma empresa tão boa nesse preço e que o floating, né, deve ser beneficiado por esse aumento de juros, né? Temos também alguns setores que estão amassados ali, principalmente ali construção civil, né? Falei há pouco, a gente colocou um pezinho de novo assim na Zetec. Pô, não achei que ia comprar essa empresa aí, abaixo de 90% do valor patrimonial. A gente tem uma posição importante em Iven também, que está muito barata. O mercado tem um gosto estranho, né? 2019 está todo mundo empolgado com as construtoras. Segundo semestre de 2020, agora 50% mais barato, ninguém quer porque o mercado vai ser um pouco mais difícil, né? Enfim, temos empresas aí de indústrias, né? Autopeças, a gente teve um negócio bem relevante numa empresa que a gente tem na Tupi, né? Que comprou a MWM, que também é um setor que muita gente não investiu durante muito tempo, e essa empresa está ficando sozinha, está se verticalizando, está fazendo aquisições interessantes e o
preço está baixo, né? A própria Metal Leve, Shoes, enfim, então isso eu acho que deixa a gente dormindo mais tranquilo, né? Então, tá indo bem as empresas exportadoras, tem um pouco, o mercado interno está indo mal, mas eu estou achando oportunidades muito baratas, né? Então, a gente tenta equilibrar, que eu acho que a chance da gente sobreviver aí no longo prazo é gigantesca, né? E é muito legal a maneira que o César fala, que assim, realmente ele é um empresário da Bolsa, né? Ele olha os negócios, né? Talvez as pessoas tendem a achar que ele está olhando o macro, né? Uma análise top-down, mas não, a base toda tem muito a ver com o micro, né? Vocês olham negócio a negócio. A minha pergunta é mesmo bem, assim, a gente está caminhando aí próximo de eleições, tanto os dois caras que estão apontando aí como preferidos têm interferido, um diz que vai interferir, né, e outro tem interferido de alguma forma na gestão, né? Você acha que isso te deixa tranquilo? A minha pergunta é o seguinte: Petrobras está barata o suficiente para bancar um risco de ingerência do governo e de, eventualmente, um próximo governo ainda mais com vontade de interferir, né? O próprio Lula já falou que o preço do petróleo no Brasil não deveria acompanhar o preço internacional, etc. e tal. Bom, esse é das grandes preocupações, né? Mas eu acho que ela tá barata assim o suficiente, né? Talvez não se o candidato aí, o Lula, ganhar, dependendo da prática, mas a gente ainda tem um tempo para ir pensando e o carrego tem sido muito bom. Eu acho que Petrobras está negociando hoje uma relação EV/EBITDA que a gente olha bastante, em torno de 2,5 vezes para esse ano. Acho que a média histórica é em torno de 5,5. Então, seriam umas empresas de petróleo mais baratas aí do mundo. Tem reservas assim por décadas, de um custo de exploração muito baixa. Eu acho que a governança melhorou muito. Eu acho também a gente tem que ser um pouco pragmático e separar um pouquinho o candidato do cara do presidente ali. Porque muitas vezes, para o público, eles têm que falar isso, mas na prática fica difícil de mexer. Todos esses ruídos, né, que o Bolsonaro fez em relação à Petrobras, em relação ao Banco do Brasil, na prática, essas empresas estão indo bem, estão ganhando dinheiro e não foi nada assim alterado, né? A gente também acho que tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Que não é tão legal tá pagando R$7, R$8 na gasolina, né? Quer dizer, talvez um pouquinho de flexibilidade assim num dado momento, né? Eu imagino a dificuldade de um caminhoneiro que vai fazer uma entrega e sai de São Paulo e vai para o Nordeste e de um dia para o outro o combustível subiu 20%, 30%. Então, talvez teriam que melhorar um pouquinho essas regras, né? Mas respondendo assim, preocupa, mas a gente acha que está barato demais, né? E a empresa está num momento ótimo, né? De geração de caixa, está com dívida baixa, não tem nada a ver com a empresa que estava ali no final de 2015 com endividamento alto, assim, quase quebrando, né? Mas dada essa preocupação, a gente também decidiu dividir essa posição, que a gente tem em petróleo em torno de 9%, mais ou menos metade em Petrobras e outra metade está em PetroRio e PetroRecôncavo. É um jeito de atenuar um pouquinho esse impacto aí de um eventual cenário muito desfavorável, né? E lembrando que essas empresas são super líquidas, né? Então, uma coisa que a gente não tem problema nenhum de fazer se a gente mudar de ideia é de estar vendendo e buscar uma outra alternativa melhor, né? Sim. Diga. Não, pode... Até comentar essa questão das commodities, né? Como é que você vê esse lado? Porque commodities, você até comentou brevemente, né? Commodities tem uma dificuldade, né? Todo analista de commodities, o gestor que olha commodities tem uma dificuldade, né? É um business altamente intensivo em capital, né? É um business com pouca vantagem competitiva, né? Assim, e é um business que depende muito de duas variáveis muito difíceis, né? Que é o dólar, né? Obviamente, e é o preço da commodity, né? Assim, o quanto vale a pena estar exposto a esse tipo de negócio, né? Vale a pena investir tempo, porque investe tempo, energia em estudar, em entender, para no final das contas, o que determinar o fluxo de caixa, o que determinar o valor da companhia serem duas coisas que estão até fora do escopo da própria empresa, né? Mas assim, só para antes do César falar, assim, os produtores no Brasil de commodities têm uma vantagem competitiva bastante relevante, que é o custo de produção, né? Então, assim, por mais que você não tenha uma diferenciação grande no produto, né? Ou seja, em outros negócios você olha às vezes para a diferenciação do produto. O produto da Apple é melhor do que o produto tal. Isso, né, isso repassa em preço, melhora vamos dizer assim, o cliente vira um moat e tal.
Mas aqui, o Brasil tem uma fortaleza muito grande, que não é só com minério e petróleo, mas também com papel e celulose, né? E outros mercados, né? Não, acho que perfeito, né? Bom, essa dificuldade é para todo mundo, né? Ao longo do tempo a gente não gosta muito, mas acho que tem alguns momentos que você deve considerar ali com carinho, né? O Brasil não é bom em muitas coisas, mas talvez nas empresas de commodities, sim. E, Renato, acho que você comentou um exemplo bacana, né? Petrobras tem uma das maiores reservas, cresce produção, custo de exploração dos mais baixos do mundo. E não está numa região geopolítica muito complexa. Suzano, né, também está no melhor lugar, né, para você plantar ali, enfim, eucalipto, enfim, produzir celulose com vantagens assim competitivas. Quando o preço chega no break-even das outras, ela já está ganhando dinheiro, né? A própria Vale, né, tem uma das melhores minas, uma das maiores. Ela recebe até um prêmio, né, nesse preço do minério, porque o minério dela é de mais qualidade, né? Então, acho que isso deixa a gente tranquilo, né? Agora, uma das vantagens de uma gestora, a gente tem um time, né? Então, a gente tem uma ou duas analistas focados para olhar as empresas, tentar entender, e a gente faz muitos cenários com sensibilidade, né? Como a gente não domina o preço, a gente tenta fazer uma conta reversa, assim, né? Para quanto petróleo tem que ir para ainda justificar essa posição, né? Ou seja, o minério. E a gente vê que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, essa conta está muito boa, está muito interessante. Um outro exemplo que eu gosto de dar, quando eu abri o Real Investor em dezembro de 2008, acho que Petrobras estava 22, 23 reais, hoje está 36. Se eu tivesse investido em Petrobras, ficado todo esse tempo, teria sido um negócio assim muito ruim, né? Já que a cota do fundo foi de 1 para 15,5. Mas, nos últimos 2 anos, depois do mundo deixar de investir durante tanto tempo, as commodities ficarem baixas durante tanto tempo, a gente está vendo quase que um alinhamento dos astros para esse tipo de empresa. Agora, como gestor, assim, Petrobras está dando mais de 100 bi de lucro, vale mais de 100 bi de lucro. Suzano, o resultado agora vai ser muito top também, e o preço está interessante, eu acho que vale a pena ter um pedaço, mas lembrando, a gente tem 20% nisso. E tem um outro ponto, né, como gestor, que a gente é sempre comparado, nosso benchmark é o Ibovespa, a gente não olha muito para ele assim no dia a dia, no fundo a gente quer ganhar dinheiro, seja em relação ao Ibovespa, ou CDI, inflação, ou qualquer outro benchmark. Mas, para nós é muito ruim, às vezes, ter o Ibovespa com uma posição tão relevante em commodity e às vezes a gente não ter nada, né? Então, acho que tem muitos gestores que estão apanhando bastante por estar com uma posição tão baixa ou zerada nisso, né? Sim.